Glória a Deus. Vamos orar, amados. Senhor, na Tua presença nós entramos agora para sermos ministrados por Ti, para sermos conduzidos pela Tua mensagem, pela Tua palavra, pela verdade que o Senhor é detentor e tem capacidade de nos comunicar, de nos direcionar, de nos governar e de nos atrair. Louvamos o Teu nome, pedimos que o Senhor venha nos usando, de maneira que não seja uma palavra que qualquer saia da minha boca, para que o Senhor não tenha permitido, mas assim que tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite aconteça, que o Teu Santo Espírito esteja à frente da minha presença, deste momento, deste culto, e que nada saia do Teu controle. Nós declaramos como dito, como declarado, como verdadeira promessa de nós, em nós, que nós possamos então atrair a Tua presença de maneira incomum, soberana, sobrenatural, e possamos viver aquilo que o Senhor tem para nossas vidas no dia de hoje. Louvamos o Teu nome, no nome de Jesus. Amém e amém. Se é para Jesus, podia ser melhor, não podia? Podia ser melhor, não podia? Aleluia. Glória a Deus, amados. Glória a Deus. O que faz você ser quem você é? O que te movimenta no dia a dia? O que faz você fazer as escolhas que faz, agir como age, tomar as decisões que toma? Nós somos estimulados, amados, a agir baseado em duas fontes: fontes internas e fontes externas. Sob o ponto de vista bíblico, podemos dizer como somos motivados a agir baseado em experiências e propósito. As experiências, elas podem tomar posse ou somar as circunstâncias do dia a dia, o cenário que está surgindo diante de nossas vidas no dia de amanhã, nosso futuro, aquilo que aconteceu no nosso passado. São experiências que constroem aquilo que somos ou que nos motiva a decidir, fazer as decisões que nós decidimos ou as decisões que tomamos para no dia a dia, na nossa caminhada como homem, como mulher, como indivíduo, como um contribuinte de uma nação e assim por diante. A experiência, ela surge diante da experiência, da circunstância vivida, seja boa ou ruim. O propósito, ele surge de uma convicção, pelo conhecimento da nossa identidade. O propósito é algo que o mundo não entende, mas aquele que conhece o Senhor passa a entender que é maior do que a nossa própria vida. A nossa vida tem fim, é limitada, a nossa vida nesse mundo, mas o nosso propósito, ele alcança a eternidade, e o nosso propósito é sim, entrarmos na eternidade na presença do nosso Senhor. Vou expor nessa noite, amados, sobre a força ao qual Deus deseja que nós nos movamos em vida ou nesta vida. Novamente, vou expor nessa noite sobre a força ao qual Deus deseja que nós devemos a nos mover em vida ou nesta vida. Abra comigo no livro de Mateus, no capítulo 13, versículo 44. Jesus era mestre em falar através de parábolas. E essa parábola fala de um homem que se converteu de uma maneira incomum, de repente, ou forçado. Talvez não essa palavra sobre o ponto de vista da palavra de ser forçado a isso, mas de encontrar algo que ele não esperava. Esperava sim. Deixa eu voltar algumas palavras. Porque o homem ao qual Jesus fala nessa parábola era de um homem que estava trabalhando arduamente para encontrar um tesouro. Naquela época, era comum que as pessoas com um volume de tesouro ou com um volume de ouro, prata ou algum bem valioso, que
que ele escondiam na mata, eles escondiam nos lugares que eles achavam seguro, porque na própria residência deles, eles não tinham confiança, eles achavam inseguro de guardar. Então, até recentemente, nós podemos ver alguns cientistas, pesquisadores, eles encontrarem papiros que fala sobre a própria palavra que foi traduzida ou foi copiada lá daquela época de Jesus, nas cavernas, em frestas, em rochas. Então, fazia parte da cultura daquela época. Estou falando aqui da época de Jesus, né, obviamente, onde as pessoas realmente guardavam aquilo que era de grande valor em lugares escondidos, enterravam muitas vezes, para preservar aquilo que eles tinham conquistado. E nessa parábola, Jesus fala sobre um homem que trabalhou muito forte para encontrar algo e encontrou. Versículo 44 de Mateus 13. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu-o de novo. Tendo encontrado, escondeu-o de novo. Então, cheio de alegria, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. A mensagem de hoje tem um título, o título é A Força da Alegria. Amém? Eu acredito que a alegria é uma força que Deus deseja que venhamos a nos mover neste tempo onde o mundo está completamente prostrados ao pecado, prostrados à sua autodestruição, prostrado a todo tipo de rompimento, todo tipo de separação, de forças antagônicas, o norte e o sul, o negro, o branco, o hétero, o homo e assim por diante. Uma sociedade completamente dividida. Mas na presença do Senhor nós possamos atuar neste mundo perdido, entregue para o pecado, com a autoridade de quem verdadeiramente encontrou um tesouro escondido e escondeu. E com muita alegria vendeu tudo, ou seja, tudo que tem não tem mais valor do que aquilo que escondeu, que é a própria conversão, que é a própria presença do Senhor. Mas o texto fala que esse homem, ele decide vender tudo que tem. É uma decisão dele. Mas ele faz isso de maneira incomum. O texto fala que ele, cheio de alegria. Cheio de alegria. Ele voltou para casa, você tinha carro, iPhone, MacBook Pro, cama que faz massagem, o que fosse que ele tivesse. Vendeu tudo e comprou aquele campo onde tinha aquele tesouro escondido. Tesouro escondido, que é algo que muitas vezes nós não entendemos. Porque o nosso Deus, ele não é um Deus que ele se apresenta, ele não se expõe para aquele que rejeita. Mas para aquele que o procura, para aquele que se prostra diante dele, para aquele que o deseja, ele a cada dia mais, ele se abre, ele se expõe, ele apresenta para cada um de nós a sua identidade, o seu caráter. E quanto mais próximo nós estamos diante da identidade, do caráter do próprio Deus, mais nós somos confrontados diante da nossa. É o branco do lado do preto, é o fogo do lado da água. São circunstâncias que, quanto mais próximos estão um do outro, mais distintos fica um do outro. Quanto mais próximo do Senhor, mais necessitados nós percebemos que somos dele. E a única maneira de nós verdadeiramente chegarmos na presença do Senhor é nos tornarmos fogo consumidor, é nos tornarmos o próprio consumo, o próprio altar voluntário, ou nos prostrar no altar voluntário, para que nós não possamos ser destruídos. Que a única coisa que o fogo não destrói é o próprio fogo. Fogo com fogo dá mais fogo. Amém? Então nós precisamos voluntariamente seguir o altar de Deus, tornarmos verdadeiramente lenhas vivas, ou não só lenha, mas levarmos a lenha, né? Sermos o sacrifício, mas não, por isso que a palavra fala, Deus não quer sacrifício, Ele quer que nós venhamos a voluntariamente nós nos estendermos no altar de Deus, levarmos a própria lenha e assim nos tornarmos da mesma natureza do nosso Senhor. Mas a figura deste homem que o próprio Jesus usa nessa parábola é de um homem que procura um tesouro, e esse tesouro está escondido. Mas por que então ele toma o tesouro, encontra o tesouro,
E ele, em vez de ele pegar esse tesouro e levar para a casa dele ou para um outro lugar, ele toma esse tesouro e esconde ele novamente. São mistérios de Deus dessa mensagem que Deus quer se revelar a nós, para que nós possamos compreender que aquilo que Deus tem para nós, Ele não quer que nós viemos aguardar somente para nós. Nós precisamos estender, nós precisamos derramar para todos aqueles que estão ao nosso lado. Mas, no entanto, quando nós não estamos cheios de alegria, quando a força que há na alegria não está sobre nós, nós não conseguimos caminhar, nós conseguimos avançar da forma adequada a qual Deus espera que eu e você viemos a caminhar neste tempo. Encontrar o tesouro escondido representa a conversão, representa aquele que encontra o Senhor e passa a perceber uma vida de maneira muito mais distinta, é a própria salvação. No entanto, no livro de Gálatas, no capítulo 5, versículo 22, ali está todos os frutos do Espírito, e um deles está ali relacionado à alegria. Sendo a alegria um fruto do Espírito, então é um resultado de uma ação, de uma atitude ou um desprendimento meu e seu para a realização ou para a execução de algo. E o que esse homem aqui, representado por esse homem que encontrou o tesouro, né? Certo homem, este homem que nem nome tem, mas ele representa assim alguém que percebe a grandeza que há em Cristo e que através da grandeza que há, da identidade revelada de Deus em nós e nós, na nossa identidade revelada diante do mundo, que nós possamos nos tomar de alegria por aquilo que Deus está fazendo em nós e assim andarmos passo a passo em direção daquilo que Ele tem confiado a nós, daquilo que Ele tem colocado nas nossas vidas como propósito. E eu vou falar um pouco sobre isso, sobre aquilo que nos faz caminhar no hoje e aquilo que nos faz caminhar para o futuro. São coisas distintas. A alegria, conforme Neemias fala, que a alegria do Senhor é a nossa força. O que significa isso? Muitas vezes a gente não entende. Eu já falei aqui muitas vezes e a galera aqui já sabe, já percebe o entendimento desse texto. Era um momento onde Neemias tinha se tornado um governador e havia muito desafio pela frente, por eles terem erguido aquelas muralhas de Jerusalém. E ali estavam posicionados, os inimigos como queriam destruir completamente, e ele reúne o povo todo, o povo estava ali completamente aflito diante da sequência de ataques, e ele fala, não, vamos nos posicionar, Deus ele está à frente, esteve à frente o tempo todo nas nossas vidas, então vamos nos posicionar, vamos fazer aquilo que Deus quer que a gente faça, pois a alegria do Senhor, ou quando nós alegramos o Senhor, Ele nos fortalece. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Há uma ordem de Deus, amados, para mim e para você, que não somente viemos a nos alegrar naquilo que Ele nos confiou, mas nos alegrar sempre. Filipenses, no capítulo 4, versículo 4, fala sobre isso. Alegrem-se no Senhor. Não, alegrem-se no Senhor. É isso que está escrito? Alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. A ordem do Senhor não é somente se alegrar naquilo que Ele nos entregou, ou naquilo que Ele colocou sobre as nossas mãos, ou da maneira que eu uso sempre, aqui o termo que eu uso sempre, que é aquilo que Ele nos confiou. Você confia algo de grande valor para alguém que você não conhece, ou para quem que você não ama? É pouco provável. Mas quando você conhece alguém, que você confia nessa pessoa, que você ama essa pessoa, você confia algo a ela. É naturalmente que você confia algo para alguém, somente para a pessoa que você verdadeiramente confia. Amém? A confiança é algo que demora a ser conquistada, mas ela também é derrubada facilmente. Mas aqui o Senhor fala, alegre-se no Senhor, alegre-se sempre no Senhor. Pula para o versículo 12, do mesmo Filipenses 4. O apóstolo Paulo, nesse versículo, ele fala sobre aquilo que ele aprendeu ao longo da caminhada cristã. Ele fala que ele aprendeu a andar na dificuldade, com fome, alimentado, passando lutas, mas ele aprendeu a andar alegre em qualquer circunstância. Por quê? Ele termina num texto que muitas vezes nós não compreendemos também. Tudo posso naquele que me fortalece. Muitas vezes você olha esse texto sem você
fazer uma meditação, uma pesquisa sobre a Escritura, e você percebe, não, tudo aquilo que Deus quer que eu faça, eu vou poder fazer, tudo que eu desejar eu vou fazer. Não, eu tudo posso. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Isso significa, amados, que esse tudo posso que Deus está nos revelando nesse versículo 13 de Filipenses 4, que é o resultado de alguém que aprendeu a andar alegre, independente das circunstâncias. Ele está falando o seguinte: fala sobre ser capaz de suportar qualquer coisa. Fala sobre a capacidade ou a força que vem do Senhor para nos posicionar de maneira adequada diante das circunstâncias da vida e ultrapassarmos essas circunstâncias vitoriosos. Às vezes essa vitória, ela não está representada no sucesso daquela tarefa. Às vezes você está posicionado no momento de tristeza, no momento de insucesso. Mas a garantia do Senhor não é aquilo que nós estamos vivendo no dia de hoje, mas é aquilo que Ele tem para nós na nossa vida. E muitas vezes nós nos deparamos com as circunstâncias que nós estamos vivendo e faz com que nós venhamos a abandonar a alegria que Deus propôs para mim e para você, para atuarmos de uma maneira adequada neste mundo que está completamente em autodestruição, em confusão, não é mesmo? O mundo todo, tu olha para qualquer lugar, para qualquer nação, estado, para qualquer lugar, você encontra confusão. Talvez os únicos lugares que você não encontra confusão são nas famílias que Cristo tem guardado, tem protegido. Famílias essas como o corpo de Cristo, famílias essas como uma família de sangue. São lugares onde há várias intrigas, vários problemas, mas é um lugar ainda onde a paz, ela reina. Amém, igreja? Mas sabe por que é difícil nós entendermos a afirmação tudo posso naquele que me fortalece? Pois sempre, amados, quando o dia difícil chega na minha vida, na sua vida, você pode ter certeza que primeira coisa que você vai fazer, você vai olhar para a prova, você vai olhar para a dificuldade, você vai olhar para a tua angústia, você vai olhar para o desafio que está proposto naquele dia difícil. No entanto, quando Deus ele nos libera essa força que vem do alto, Ele está dizendo, olha, as provas virão, as dificuldades virão, o dia mal virá, o dia do luto virá, mas neste dia você estará capacitado para suportar, para passar por esse momento fortalecido e capacitado a chegar lá na frente com a revelação de que verdadeiramente você é capaz, do que você pode e para onde você está indo. Então, muitas vezes nós não entendemos, amados, que olhamos para o problema, mas não olhamos para o resultado que vai nos alcançar depois de passarmos por ali, depois de passarmos por aquela situação. No livro de Atos, no capítulo 5, versículo 38, está escrito assim, Atos 5:38, eu estou na NVI. Portanto, neste caso, eu os aconselho, deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou a atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. 40. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. O que fizeram com eles? Açoitá-los. Depois ordenaram-lhes que não falassem em nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Ou seja, fizeram um discurso lindo, um discurso bonito, se juntaram, pegaram os discípulos, deram uma surra e falaram, não fala de Jesus, vocês estão livres. Bonito, né? Mas olha o 41. Os apóstolos saíram do sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Do nome de quem? Jesus. 42. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o... Aqui o Paulo estava falando, amados, eles estavam andando, eles estavam caminhando
como quem entende que nada poderia parar, nada tinha mais valor na vida deles do que a revelação das boas novas, a revelação da palavra, o próprio Evangelho de Cristo Jesus. E eles foram presos, eles foram açoitados, eles foram humilhados, eles foram proibidos de falar de Jesus. E qual foi o resultado? Saíram alegres e foram para a célula. Saíram alegres e foram para casa, para a igreja. Não foi isso que falou? Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o... Alegrem-se sempre no Senhor. As tribulações virão, os açoites virão, o dia mal virá, a angústia virá, a confusão muitas vezes chegará diante de você muitas vezes estará diante de uma grande tempestade, você passará muitas vezes por um deserto que você olha, não vou aguentar, vai aguentar sim, porque o próprio Senhor é o caminho no deserto, Ele garante que estará do seu lado por toda a sua vida, cabe então a você simplesmente a dar ouvidos para Ele. Às vezes, Senhor, eu me rendo completamente a Ti. Eu abandono as minhas vontades, os meus pensamentos, as angústias que estão dentro de mim. Elas não terão poder para roubar a força que o Senhor deseja que derrama sobre a minha vida, que é a força da alegria. Nada poderá roubar a alegria da salvação, a alegria daquilo que o Senhor fez na minha vida e vai fazer através dela. Amém? Então não estamos falando aqui somente sobre um propósito, mas sobre uma responsabilidade. Amém, queridos? Porque você não somente encontrar um tesouro escondido, encontrar a presença do Senhor, se alegrar sempre na presença dEle, não é somente algo poderoso e grandioso que Deus nos dá, mas é uma responsabilidade de nós, através das nossas ações, através das nossas escolhas, através das nossas atitudes, gerar mais alegria, gerar mais poder, gerar mais força nas próximas gerações. Amém? Amém, igreja? Glória a Deus. Versículo 23, Atos 16, um pouquinho mais para frente. Estava Paulo e Silas pregando, mesmo com a proibição, mesmo depois de ter sido açoitado, humilhado, eles estavam pregando na igreja e nas células. Eles estavam expulsando demônios, eles estavam fazendo milagres. E aí, novamente, eles são presos. Versículo 23 de Atos 16. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados O carcereiro recebeu ordens para não os deixar escapar. Por isso, os colocou no cárcere interno, prendendo-lhes os pés no tronco. 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos ouviam. Amados, que mistério é esse, amados? Eu queria que você entendesse comigo. Que mistério é esse? Você apanha, você é humilhado, você é açoitado, e o açoite deles não era aquele negócio de você pegar um bambu nas costas e fazer algo assim, como se a mãe estivesse dando uma cintada nas costas de você. Não, era surra mesmo. Eles saíram arrebentados, ao ponto que o próximo passo era serem mortos através de apedrejamento. Então eles chegavam no limite da crueldade. E nessa crueldade, nesse limite de crueldade, eles passaram por uma vez, passaram duas, e aqui eles tinham acabado de passar, eles foram presos mais uma vez, estavam ali com os pés prendidos num tronco, para que eles não pudessem sequer se levantar. O carcereiro estava ali para, não deixe eles fugir de jeito nenhum, a responsabilidade é sua sobre a vida deles, eles naquelas condições. E o que eles estavam fazendo? Eles estavam alegres, cantando e orando. Nesse momento, amados, o que acontece? O que acontece quando ele estava ali cantando e adorando? Um terremoto. Começa a surgir cada vez mais forte, as portas da cadeia, se abrem, as algemas, se abrem, os presos começam a fugir, tudo começa a desmoronar, eles começam a correr, um corre para cá, um corre para lá, tudo escuro, não sabia como é que era o lugar de saída, era tudo apertado, era um buraco cavado na rocha.
E ali estavam eles desesperados. Daqui a pouco o carcereiro pega uma faca. Não, eles todos fugiram. Pegou a faca para se matar. Nessa hora, lá estava Paulo e Silas. Não faça isso. Todos nós estamos aqui ainda. O carcereiro se prostra diante dele. O carcereiro entrega a sua vida para o Senhor naquele momento. Ele se alegra naquele momento com aquilo que Deus fez através da vida de Paulo, que havia sido açoitado, humilhado, preso, ridicularizado, tinha passado todo tipo de angústia, perseguição. E ali estava eles ministrando a palavra naquele lugar, onde as pedras estavam caindo do teto, onde a madeira não podia cair na cabeça. Sabe que o terremoto é algo que a gente não vive aqui, mas é angustiante, porque nós sabemos que quem vive num lugar desse sabe que muitas pessoas já morreram soterradas, então fica apavorado, há um desespero gigante na sociedade. E ali ele estava ali trocando uma ideia com o cara, o carcereiro querendo se matar, e ele trocando ideia com ele. Ele falou: nós estamos tudo aqui esperando aqui. Nós estamos aqui todo mundo esperando. Porque uma vida vale muito para o Senhor. Então nós estamos aqui todo mundo esperando por ti. Tu não vais tirar a tua vida não. Ele se prostra, ele se alegra. E o que o carcereiro faz? Leva Paulo e Silas para a casa deles. Oh Deus. O carcereiro se prostra e ele faz uma pergunta: o que devo fazer para ser salvo? Versículo 31, Atos 16. Eles responderam: creia no Senhor Jesus, e você e sua família serão. Uau, tu imagina um momento, amados. Imagina um momento, tudo despencando, a angústia, os presos querendo fugir, o outro querendo se matar. Ele tinha acabado de sofrer mais uma vez um açoite, devia estar todo arrebentado, mancando, tudo doendo, tudo arrebentado, as roupas sujas. E eles ali naquela condição, e ele ainda traz uma palavra: ei, o que eu preciso para ser salvo? Creia em Jesus. Creia. E ele assim: não, eu me entrego a minha vida. E Paulo e Silas foram para a casa dele. Versículo 34. Então os levou para casa, serviu-lhes uma refeição. E com todos os da sua casa, alegrou-se muito por haver crido em tesouro escondido. Um tesouro escondido. Algo que foi por acaso, não, foi altamente intencional da parte de Deus. O carcereiro e toda a sua família se alegraram. Amados, não subestimem o poder do inimigo na nossa alma. Não subestime. Aquele homem, ele naquela noite, ele se despediu da sua família, saiu da sua casa, botou um perfume, botou o iPhone no bolso e foi trabalhar. Amém? Talvez não tinha iPhone, carcereiro, talvez botou lá um xing-ling lá que não tem nem smartphone ainda, mas botou lá o telefone celular no bolso, foi. Chegou lá, entregaram Paulo e Silas na mão dele. E ele, ai, não deixa que eles fujam, senão é você que vai pagar com a vida. A vida dele mudou naquele instante, preso, altamente perigoso. Lá estava ele com uma responsabilidade incomum. Mal sabia ele o que iria acontecer naquela noite. A vida dele estava por um triz, mas o poder soberano de Deus era tão forte. A alegria que havia naquele homem, em Paulo e Silas, rompeu as cadeias, rompeu as algemas, fez com que ele parasse para trazer uma palavra de salvação para aquele homem. Não contente, foi até a família deles, fizeram um jantarzão, comeram sushi, e daí depois dali foram fazer o quê? Foram se alegrar pela salvação de todos eles. Se alegraram por aquilo que Deus estava fazendo. Portanto, amados, há um poder soberano de Deus que está à nossa disposição. Mas você não pode subestimar aquilo que o inimigo da nossa alma pode fazer nas nossas vidas, para que nós não tenhamos acesso à alegria, ou para que nós venhamos a abandonar ou desprezar essa força que nos faz avançar, essa força que nos faz movimentar,
que nos faz avançar diante dos desafios, crendo no impossível, vivendo o sobrenatural e assim se desvencilhando por completo de todas as aflições, de todas as angústias, de todos os enganos, de tudo aquilo que o inferno, que o inimigo de nossa alma trabalha todos os dias da sua vida para que eu e você pudéssemos ser atraídos para ele. Sabe por quê, amados? Que nós não podemos subestimar o poder do inimigo, porque você pode até abandonar aquilo que foi confiado a você. Você pode até dar as costas para aquilo que Deus revelou a você diante das circunstâncias, diante das experiências. Mas Satanás, ele não desiste jamais. Satanás, ele não desiste mais, e nós podemos aprender com ele. Satanás, ele trabalhou forte no jardim do Éden, com Adão e Eva, e trouxe o engano. Satanás trabalhou forte com Abraão e tentou fazê-lo desistir. Satanás trabalhou forte com Moisés para fazê-lo cansar, mas Deus levantou quem? Um Arão e um Josué para erguer os seus braços e continuarem na batalha. Satanás trabalhou forte com os profetas, os perseguindo de todas as formas, tirando a paz muitas vezes deles, mas nenhum deles desistiu. Deus guardou e protegeu todos eles. Satanás trabalhou forte, amados, trazendo diversas tentações para o próprio Senhor Jesus. Imagina se ele vai abandonar você. Imagina se ele vai desistir de tirar você da presença, do usufruto da manifestação de Deus, do usufruto da força, da alegria que Deus colocou em cada um de nós. Satanás, ele trabalha muito forte na sua vida. Sabe por quê, amados? Pergunta para mim, pastor, por quê? Satanás trabalha forte na minha vida, sabendo que eu sou um derrotado, que ele é um derrotado. Eu não, eu sou mais do que vencedor, amém? Fala comigo novamente, amém? Pastor, o porquê que Satanás trabalha forte todos os dias da sua vida, não tira férias, não tem 13º, não murmura um minuto, sabendo que é um derrotado. Olha para mim aqui, ele trabalha forte para sacar você da alegria que Deus colocou na sua vida, para sacar você da graça de Deus, para tirar você de um lugar onde você pode usufruir da bênção divina, onde Ele se revela a você e ninguém pode roubar de você. Ninguém pode roubar de você a convicção de que quando você encontrou esse tesouro escondido, esse tesouro de grande valor, que capacita você a vender tudo que tem, a dar as costas para tudo, para ter aquilo, para ter a conversão, a presença do Senhor. Amados, o diabo sabe que a tristeza rouba a força da alegria. Ele sabe disso. E sem força, sem a força da alegria, nós não conseguimos reagir. Nós não conseguimos agir de uma maneira adequada. Então preste atenção comigo aqui por um instante. Aonde estão os seus olhos, amados? Os seus olhos estão nas circunstâncias ou no propósito? Os seus olhos estão aqui neste mundo caído, neste mundo tomado pela destruição, pelo pecado, ou pela glória que está por vir? Apesar de nós encontrarmos, amados, felicidade pelo cumprimento do propósito, eu quero que você preste atenção no que eu estou falando aqui, amém? Apesar de nós encontrarmos felicidade pelo cumprimento do propósito, a tristeza nos impede de frutificar. A tristeza nos impede de andar com esse poder que a alegria nos concede de manifestar a glória do Senhor, independente das circunstâncias. E a única maneira de você romper com a tristeza, amados, que é atribuição de Satanás nas nossas vidas, é nós nos entregarmos
por completo para Jesus. Não há possibilidade de você encontrar um rompimento com aquilo que te fere, com aquilo que te paralisa, com aquilo que te incapacita, sem você ter a revelação, ter um encontro divino, sem você ter um encontro com um tesouro oculto, com um tesouro escondido. O rompimento com a tristeza somente é possível se nós tirarmos os nossos olhos das circunstâncias que são geradas por Deus para nos levantar, mas Satanás usa para nos destruir. Por isso, eu deixo bem claro, não subestime um poder, a força que o inimigo de nossa alma tem de roubar a nossa esperança, roubar a nossa alegria, roubar aquilo que Deus nos confiou, um tesouro oculto, um tesouro soberano, algo de grande valor que te capacitará a dar as costas para tudo, para guardar aquilo que você encontrou. Amém? O nosso alvo, amados, sempre deverá e sempre será Cristo. E o resultado, amados, em tudo que fizermos por Ele e para Ele, será ainda mais força, ainda mais alegria. Porque quando nós colocamos a nossa vida no altar de Deus e trabalhamos forte, trabalhamos todos os dias com entendimento, com discernimento daquilo que precisamos fazer, nós não somente rompemos com a força do inimigo que tem de nos paralisar, de nos enganar, mas nós começamos a caminhar por uma jornada que o Senhor nos concede a alegria, a paz, no independente da circunstância. Então, quando você encontra, como a gente encontrou alguns tempos atrás, umas semanas, não me recordo, um filho, um homem, um pai, que tinha acabado de ter a sua filhinha assassinada com uma machadada na cabeça. E esse pai, ele escolhe falar do amor de Jesus, de perdoar aquele indivíduo. Tu pode ter certeza que este homem, ele é detentor da força soberana do amor de Cristo Jesus. É um homem que nem Satanás e ninguém poderá separar do amor de Deus. Mas será, se eu e você, num dia como esse, nós conseguiremos, com coragem e com ousadia, tomar posse da alegria que Deus quer, que nós venhamos a estar andando sempre em alegria. Nós teremos essa capacidade de abandonar os nossos pensamentos, as nossas ideias, os nossos discernimentos e verdadeiramente colocar-nos à disposição de Deus. Irmãos, eu tenho falado aqui diversas vezes, um homem de Deus, um homem no sentido neutro, amém? Que a palavra, o português, ele define homem como a palavra neutra, homem, mulher, não precisa falar senhores, senhores, isso é um erro. Senhores é uma palavra neutra para todos que estão aqui, amém? Amém? Se o português falasse senhoras é para todo mundo, nós falaríamos senhoras, todo mundo estaria entendido. Amém, igreja? Então, quando a palavra de Deus fala, o homem, ele é detentor da força do Senhor quando você o alegra, é quando você abre mão das suas próprias convicções para estar na convicção de que Deus irá fazer tudo o que você precisa. Você começa a perceber que tudo aquilo que está trabalhando ao seu lado, que está trazendo mensagens enganosas para você, toda a confusão que alcança você, todas as mensagens desse mundo de trevas e redes de relacionamento, de todas as formas, todo mundo é pastor, todo mundo fala, todo mundo prega, mas ninguém ouve, é uma loucura isso, amém? Quando você percebe que diante desse momento, essa possibilidade de você ser atingido, você ainda é guardado e protegido por Deus, quando você o alegra, a tua história muda. A tua história muda. Porque, pensa comigo, amados, estava dentro de uma cidade, Jerusalém não é nada como a cidade de hoje, era como se fosse aqui não temos uma cidade no alto de um monte, né? Mas é como uma cidade no alto do monte, muros em volta, pequena, mas sendo bombardeada, não com bombas, mas com ataques de todas as formas, de todos os inimigos, querendo destruir novamente Jerusalém, que tinha sido reerguida. Ali estavam aflitos. Ali era um lugar que era fácil, né, eles impedir que chegasse o alimento, chegasse a água. Então a logística naquela época era muito pior.
A água tinha que ser cavada por buracos profundos, mas eles poderiam reter a água de chegar, eles poderiam reter o alimento de chegar, e a aflição só aumentava. E quando Neemias fez, espera, para tudo, vocês estão loucos? Deus não nos fez levantar em tempo recorde estas muralhas? Deus nos fez vencer o inimigo. O próprio governador inimigo foi aquele que foi o provedor da madeira, dos recursos, para que nós pudéssemos construir a Jerusalém. Você não percebe que tudo aquilo que Deus já fez, não só na nossa vida, mas na vida dos nossos antepassados? Nós estamos olhando para aquilo que está acontecendo hoje, mas o nosso propósito é muito maior. A alegria do Senhor é a nossa força. Ou seja, abandona, amados, tudo que tem para abandonar. Alegre o Senhor com as suas atitudes, e você vai ver a glória de Deus se manifestando na tua vida. Aleluia! Eu não sei quanto custa, mas eu queria muito, sabe o quê? Trazer o ministério de louvor da Igreja Bola de Neve de Moçambique para cá. 18 mulheres. Não tem nada, não tem nem comida para voltar para casa. Tem quilômetros caminhando para chegar lá. O filho foi morto pelo leão, o marido foi morto pelo bocarão, o outro foi lá assassinado. Não tem comida, não tem nada, mas elas se juntam e... Não tem nada, mas elas têm a força da alegria na vida delas. E isso constrange, isso restaura, isso abre uma coluna de fogo para aquele lugar. E o pastor, quando ele começa a ministrar, a última conferência foi muito forte. Tem um determinado dia, depois da conferência, ficaram ali os pastores supervisores e os pastores do exterior. Daí, em determinado momento ali, o profeta que estava ministrando nossas vidas lá, ele chama o pastor da Índia, o pastor de Moçambique e o pastor da Turquia. Daí o pastor de Moçambique começa, nós não temos nada, agora que nós conseguimos um lugar com chão, com piso. Até então era piso de chão. Na hora da oferta vinha a banana, vinha o cabrito, vinha a ovelha para cima do altar, porque era a maneira que eles tinham de ofertar. Daí depois veio o pastor da Índia, que nós fomos perseguidos, que eu tinha plano dentário, plano médico, eu tinha um quarto. A partir do momento que eu me converti, eu me tornei o nível mais baixo, lá a casta mais baixa. Hoje eu não tenho direito a nada, eu não tenho acesso a nada, sou perseguido por todos. Mas olha lá, como é que está a nossa igreja? Um dia eu vou, se Deus me conceder o dom de ministrar um louvor aqui, eu me esforço, mas pode ter certeza. Mas chegou a vez da Turquia. Chegou a vez da Turquia e colocou toda a pastorzada na vergonha. Ali estava um pastor, pastora, que a cada 3 meses precisavam mudar de lugar para não serem mortos. O pastor e a pastora que, quando ele perguntou, está aí a tua família, não tens medo? Não tem medo de eles matarem a tua família? Porque é o que eles estão fazendo lá. 3 meses, amados, tem que mudar de lugar. Ele respondeu algo que entrou no mais profundo do meu coração. Ele falou simplesmente que a alegria do Senhor é a nossa força. Que Deus guarda a minha família, que Deus vai me guardar, mas se o Senhor tirar, foi o Senhor que tirou, e eu não vou me calar. Eu posso ser açoitado, eu posso ser preso, humilhado, mas na cadeia eu vou continuar. E a cadeia se rompe, as algemas se rompem. Aleluia, glória a Deus. Por isso, amados, eu entendo que é uma vergonha para mim,
Talvez não seja para você, mas é uma vergonha para mim. É uma vergonha para mim muitas vezes me ver desejando não fazer algo para o Senhor, ou desejando não me entregar de maneira completa para aquilo que Deus tem para a minha vida. Então tu espera, o que vocês podem esperar de mim? Um homem com erros, né? Com falhas, mas você nunca vai esperar de mim alguém que não vai estar 100% envolvido em tudo aquilo que Deus confiou. E a partir do momento que eu creio que você se permitir a viver isso, você vai ter experiências tão profundas com o Senhor, que aonde você não encontrava força, você vai encontrar. Aonde você encontrava incapacitação, onde você encontrava dúvida, aonde você encontrava, não, magoadinho com o outro, não vou falar com o outro. Sai da igreja porque o outro brigou comigo ali, né? Coisa tão terrena. Quando um dia que nós tivermos essas experiências com o Senhor, verdadeiras, não as experiências que nós estamos vivendo aqui não, amados, pensamento profunda, onde é a tua escolha do teu filho Jesus, o que você vai escolher? A partir do momento que nós tivermos essa convicção e essa alegria tomar posse de nós, é quando Jesus vai voltar. É quando Jesus vai encontrar uma igreja adornada, uma igreja aguardando pela volta dele, gritando, cantando, Maranata, com os potes cheios de óleo da presença do Senhor. Senhor, não importa o que aconteça, eu estou em ti, o meu coração é teu, a minha família é tua, guarda ela, mas eu estou indo em frente. Não estou aqui falando nenhuma proselitismo, não estou falando você vai abandonar o teu trabalho, não. No teu trabalho você vai ser o melhor, você vai ser o testemunho vivo de um Deus soberano. Mas ali você vai se entregar, ali é o teu altar, ali é o teu púlpito, ali é onde você vai encontrar o ferido, ali é onde você vai encontrar aquele que está titubeando, querendo tirar a sua própria vida. Você, não, estamos todos aqui. A pessoa vai se prostrar, vai se entregar para o Senhor, vai oferecer uma refeição para você, a família dele vai toda se alegrar contigo, e vocês vão receber essa força soberana, que é a força da alegria, e Satanás mais uma vez será um derrotado na sua história. Mais uma vez vai entender, não, aquele ali não adianta, eu tentei de tudo, eu já estou até endemoniado, mas eu não vou, porque não adianta. Portanto, amados, encontre o tesouro, se movimente com força em direção ao cumprimento daquilo que Deus te confiou. Eu entendo ainda mais, quem estiver disposto a romper com a tristeza gerada pelas circunstâncias, terá acesso à força gerada pela alegria, para ter acesso ao tesouro escondido, ao lugar onde teu alimento soberano irá ter uma experiência tão profunda com você, que vai fazer você se envergonhar diante das tuas escolhas, diante dos seus dias, diante daquilo que você está fazendo, que acredito que estou fazendo algo para o Senhor, não é nenhuma unha, irmãos, mas eu acredito em algo aqui, para a gente encerrar. Eu acredito que não é só conosco que Deus quer se mover, a força da alegria que vai romper com a tristeza, com o acesso do inimigo da nossa alma, das nossas vidas, não é só sobre a nossa vida, não é. Eu acredito que é muito mais além, porque eu acredito que a força gerada pela alegria, ela se movimenta de uma maneira sobrenatural em nós e através de nós, que ela não só se move na nossa história, mas nas próximas gerações. Quando você passa a um testemunho vivo de vitória daquilo que fizeram com você, você continuou frutificando, continuou adorando, continuou celebrando o Senhor, e não só você, o seu filho, o seu neto irão ser impactados por aquilo que você escolheu fazer, aquilo que você é, com aquilo que o Senhor fez com a sua vida, aquilo que você permitiu que Deus fizesse através de você, em você. É como se fizesse assim: filho, netos, bisnetos, receba! E vem a glória de gerações e gerações. É algo que você não consegue, nem eu conseguimos explicar, mas é uma força soberana que encontra a nossa vida e que faz de nós testemunho vivo, não só para aqueles que estão nos olhando, mas para aqueles que seguirão as nossas vidas ouvindo falar de você. Amém?
Então você não foi chamado para ser alguém que construiu uma casa, que construiu uma família, que trabalhou. Não, você foi chamado para tocar na próxima geração. Você foi chamado para encerrar de uma maneira definitiva, com tudo aquilo que fizeram com você. Aquilo que fizeram com você, as amarguras, a raiz da amargura que ainda continua querendo crescer na tua história, tudo aquilo, todos os maus, todos os abusos, toda a destruição que se levantou contra você, aquilo não mais vai ter poder, porque você tomou posse dessa força soberana de Deus, e você, Senhor, eu estou mal, eu estou triste, eu estou angustiado, mas hoje eu recebo a tua autoridade, eu piso na cabeça de Satanás e da serpente, e eu tomo posse da força soberana, que é a alegria que o Senhor tem para a minha vida, e a partir daí, nada poderá me paralisar, nada poderá me achar, talvez não é isso, talvez não é bem isso. Você não terá mais dúvida. A convicção que vai estar no teu coração vai marcar não só você, como aqueles que virão depois de você. E nós precisamos, por isso que a palavra de Deus ela se manifesta. Por isso que começaram 11, hoje são milhares e milhares e milhares. Por isso que começamos aqui uma célula, hoje são centenas de pessoas. O Evangelho é isso, é quando mais você se entrega, quanto mais você renuncia, mais autoridade e poder, não somente vem sobre mim, mas vem sobre a igreja, vem um espírito de autoridade, vem um espírito de fortaleza, e esse espírito nos cobre, nos toma por completo e nos faz caminhar, tomando decisões adequadas, tomando decisões acertadas, e com a convicção que Ele nos dá, fazendo com que nós venhamos a trilhar caminhos que irão marcar as próximas gerações. Amém? E nessa noite, eu quero que nós possamos juntos estabelecer uma derrota para Satanás aqui. Eu quero levá-los a entender que nós juntos sim, possamos atrair para nós a alegria da salvação, e não só por estar salvos, mas por estarmos caminhando para lá, mas levando muitos junto conosco, e nessa caminhada nós testemunharmos o poder, a glória, a manifestação de Deus nas nossas escolhas, nas nossas atitudes, no nosso envolvimento, no nosso compromisso com aquilo que Deus nos confiou. Porque fora isso, você um tempo vai passar e você vai cair no esquecimento. É inevitável. No esquecimento não, na vergonha, né? Porque você teve posse e você perdeu tudo. Mas se você decidir a tomar posse daquilo que Deus te confiou, e entender que aquilo que você toma posse precisa frutificar, precisa estar completamente envolvido e comprometido com o propósito de Deus na tua história, a tua vida não será mais a mesma. A tua história não será mais a mesma. Não será mais a mesma, amados. Não será mais a mesma. Vou repetir, não será mais a mesma. Alegre-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Quem crê nisso? Quem crê verdadeiramente que pode transformar completamente a tua história? O Fábio, a família dele, bênção. Mas amados, nós todos temos acesso à manifestação sobrenatural de Deus. Então para de murmurar, para de olhar para os lados, para de questionar a circunstância que você está vivendo, o cenário que você está vivendo. Para de olhar, essa daqui está do meu lado, esse daqui, aquilo ali, o meu líder, meu pastor, meu irmão, minha filha, meu filho, meu emprego, meu salário. Para com isso tudo, amado, para com isso tudo. Toma posse da alegria, que é uma força soberana de Deus. E aonde você for, você vai ser um testemunho forte, poderoso, para receber promoções, para acabar com confusão, para gerar o amor de Deus, para gerar conversão, para gerar transformação. Não depende de mim e dos líderes, não. É
todos nós em atuação neste mundo caído, neste mundo completamente entregue ao pecado, retirando essa capa de destruição e tomando a capa poderosa do nosso Senhor, dizendo: olha, o Senhor é a nossa bandeira, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Senhor, Ele entregou a sua vida para que eu e você tivéssemos acesso à eternidade. Então não entrega a tua vida não passa a espada no pescoço não. Deus é muito mais poderoso do que qualquer coisa. Amém? Que você seja tomado com essa força de alegria, que você seja tomado com a alegria que está disposta a todos nós, e que a tristeza que possa estar invadindo a tua casa, que ela seja expulsa com a autoridade que há no nome de Jesus, e que você possa discernir que a diferença da alegria, o antônimo de alegria é a tristeza, o antônimo da felicidade é a infelicidade. A felicidade leva muitos a tomar ações completamente equivocadas. Eu quero ser feliz é uma frase de quem está caminhando para a sua própria derrota. Eu quero ser usado por Ti, Senhor, custe o que custar. Eu quero receber de Ti a força soberana, que é a Tua alegria, que é o Teu poder, que é ter experiências contigo, para me tornar alguém de coragem, ousadia, com caráter, porque eu possa ser completamente transformado, e aonde eu estiver, eu posso ser referência do Senhor na vida de um homem e de uma mulher. Amém? Fecha os olhos, Marcos, baixa a sua cabeça. Essa noite é uma noite de ceia, nós iremos cear com o Senhor. E a ceia foi uma ordenança de próprio Jesus, para que nós nos alegrássemos por aquilo que Ele fez, pela entrega dEle, pela renúncia dEle. O que um homem fez nos fez sair do jardim, mas o que um homem fez, segundo Adão, nos fez de volta, nos trouxe de volta para o jardim. Que nós possamos nessa noite celebrar com alegria aquilo que Deus está propondo para mim e para você. Uma nova história, um novo tempo, uma nova experiência, uma maneira de você ser fortalecido nele de maneira sobrenatural. Então, se você está aqui conosco nessa noite, se você já aceitou o Senhor Jesus, você é convidado a celebrar, a fazer a comunhão conosco com a ceia. Amém? Mas talvez você entrou aqui pela primeira vez, ou nunca teve coragem de declarar a Jesus como seu único Senhor e Salvador. Se você está aqui nessa condição, eu queria que você levantasse a sua mão. Se você verdadeiramente quisesse colocar a sua vida diante do altar de Deus, voluntariamente. Ninguém está constrangendo você, você está tomando uma decisão pela liberdade que o Santo Espírito nos dá. Com a mão levantada, faça uma oração comigo. Senhor Jesus, nesta noite, eu entrego a minha vida a Ti. Senhor Jesus, nesta noite, eu Te reconheço como meu único, suficiente Senhor e Salvador. Senhor Jesus, independente das circunstâncias, eu estarei na Tua presença, buscando ouvir e obedecer a Tua voz. Que eu possa ter experiências profundas, contínuas, e que irão me fortalecer em alegria, para juntos celebrarmos a Tua existência, a minha vida, e que eu possa ser um testemunho vivo do poder de Deus na vida de um homem, de uma mulher, de um filho de Deus. Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida, e que eu possa celebrar contigo por todos os meus dias. Me auxilie para ter a convicção necessária para passar por todo tipo de aflição e jamais olhar para o lado, permitir que a dúvida
ou engano encontre meu coração. Guarda meu coração, em nome de Jesus. Amado Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade e pelo privilégio de celebrarmos a Ti em comunhão. Muito obrigado, Pai, por, diante da Tua presença, poder expor aquilo que o Senhor tem para essas vidas, para essas famílias aqui nesta noite. Mas leva-nos como igreja a nos acrescentar em sabedoria, acrescentar em entendimento e também em alegria. De maneira que não somente que nós venhamos estar impactados por aquilo que o Senhor está fazendo em nós, mas que o Senhor irá fazer através de nós para as próximas gerações. Toca profundamente a cada um de nós e que possamos nos abrir para sermos verdadeiramente ministrados por Ti. Retira toda forma de tristeza, tudo aquilo que tem impedido de nós recebermos a força soberana que a alegria nos traz, por celebrarmos o Teu nome, por obedecermos a Tua voz e por seguirmos os Teus mandamentos. Louvamos o Teu nome, agradecido estás o Senhor neste lugar, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, igreja. Aqui na frente nós temos o pessoal do Boas-Vindas.